Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um vídeo aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. Sempre buscando trazer a palavra de Deus com o auxílio da história, da arqueologia, do que era cultural naquela época e o que está escrito principalmente aqui, nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Hoje eu vou falar um pouco a respeito da cura de um cego de nascença que Jesus fez. Muitas pessoas se perguntam por que Jesus teve a atitude de cuspir no chão e fazer aquele lodo com o barro e passar nos olhos do cego, sendo que quem faz a obra é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que fez com que aquele cego enxergasse, não necessariamente o lodo. Porque se a gente entra nessas discussões, dá a entender que há certo ritualismo nesta passagem, nesta ação de Jesus. Bom, para isso, como sempre, a gente tem que entender o contexto histórico, o contexto da época e até mesmo um pouco da cultura. Temos que entender que a lei de Moisés era composta, além dos 10 mandamentos que traziam ali os mandamentos de Deus, que estavam nas pedras, mais 613 leis, se eu não me engano, que eram criadas por homens. Leis de separação, com relação a casamentos, ou até mesmo para manter ordem social, e algumas leis exageradas, podemos dizer assim, como uma lei que dizia que num dia de sábado, ou seja, no dia de descanso, no Shabat, não se podia cuspir no chão. Se você fosse cuspir, você tinha que cuspir numa rocha, numa pedra, porque se você cuspisse no chão, você faria com que a sua saliva gerasse o lodo e ali haveria um certo tipo de trabalho, visto que Deus criou o homem também do pó da terra e misturou ali o barro e tal, enfim. Era assim que se interpretava naquela época, era interpretado pelos fariseus e eles tinham essa lei que era pecado, era totalmente errado você cuspir no chão num sábado. E Jesus, quando faz essa cura, a Bíblia mostra claramente aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, que era sábado, lá no verso 14. Era um sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Não diz que era sábado quando Jesus curou, porque por diversas vezes os fariseus implicaram com Jesus porque ele curou no sábado, porque ele pegou espigas de milho no sábado. Mas desta vez a implicância está no quê? No sábado ser o dia que Jesus cuspiu no chão e fez o lodo. Então nós vemos que Jesus tem esse tipo de ação justamente para quebrar todos aqueles paradigmas que ele já vinha tentando quebrar do sistema religioso da época, que é o que nós temos muito em algumas igrejas hoje em dia, por mandamentos de homens e não consigamos alcançar a plenitude do Espírito, até mesmo no momento de orar, que é o momento que nós temos que orar em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade. E poucas pessoas conseguem chegar nessa plenitude de adorar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Há algumas pessoas também que acreditam que Jesus fez isso porque naquela época algumas pessoas tinham o costume de, quando passavam por um cego, cuspiram no chão, em sinal de desprezo, porque na lei também estava escrito que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, isso nos 10 mandamentos, até a 3ª ou 4ª geração. Inclusive, na hora que Jesus chega a esse cego, os seus discípulos perguntam o quê? Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então eles já perguntam para Jesus logo de cara, quem que foi que cometeu o pecado para que ele nascesse dessa maneira? Porque ele é cego de nascença, Foi ele mesmo que pecou? Deus já sabia que ele ia pecar, ou foram seus pais, seus avós ou seu bisavô, como era da 3ª à 4ª geração? E Jesus responde, ninguém pecou. A questão aqui é para que seja manifestada a obra de Deus, por isso que ele nasceu cego. Então, Deus já sabia que Jesus encontraria aquele homem no futuro, para que
Jesus curasse ele. Então Jesus entendeu claramente isso. E como algumas pessoas tinham esse preconceito com quem era cego de nascença porque seus pais pecaram, era um homem pecador, passavam e cuspiam no chão. Então essa interpretação, apesar de não ser algo muito falado, há algumas pessoas que acreditam nisso, né? E é até interessante porque Jesus transformaria ali um momento e uma situação, né, de desprezo, de abandono àquela pessoa, numa situação de bênção, né, passando barro, todo aquele barro com aquela saliva no rosto, no olho dele, pedindo para que ele se lavasse lá em Siloé, e ele o fez e assim foi curado. Bom, fica aqui mais um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem para que mais pessoas assistam esse vídeo e sejam abençoados com a palavra de Deus. E entendo que por trás da Bíblia existe a cultura, os costumes e toda a tradição de uma época, de um tempo, de um povo, que no caso era o povo judeu, e a gente precisa considerar isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no Aprendendo Bíblia.